Já se passou mais de uma semana que a primeira DLC de Pokémon Scarlet Violet saiu, mas será que ela valeu a pena? Hoje veremos tudo de bom e ruim com a DLC The Teal Mask. Vamos começar falando da história, é claro, terão spoilers da DLC. Caso você ainda não tenha visto a história, tem um vídeo aqui no canal onde eu narro minha gameplay completa contando toda a história pra vocês, e o link vai estar aí no card pra você acessar. Bem, eu acredito que a história é um pouco curta demais, eu acho que os conflitos foram resolvidos de maneira muito rápida. Eu acredito que os Três Leais poderiam ter tido uma maior participação, e também a parte mais perto do fim, onde levamos Ogerpon até a vila. Ao chegar lá, simplesmente todos os habitantes já sabem da verdade e já estão dispostos a se desculpar com Ogerpon. Eu acho que dava pra ter um pouco mais de conflito aqui, até porque é uma tradição de muitos anos, é uma história que tá lá há muito tempo. Então quebrar todo esse paradigma e dizer que os Três Leais são na verdade os vilões e que Ogerpon, que era o ogro do mal, é na verdade alguém do bem, é algo que mudaria muito a cultura da região, então seria mais difícil para as pessoas aceitarem, mas acaba sendo bem simplificado, e quando a verdade vem à tona, todo mundo simplesmente aceita. Claro que o final tinha que mesmo ser esse, porém dava para ter tido um pouco mais de desenvolvimento e um pouco de conflito entre esses ideais. E um ponto importante a se citar é que esse local onde a DLC se passa, Kitakami, não faz parte de nenhuma região que a gente já conhece. A gente não pode afirmar que Kitakami em si seja uma região no mesmo sentido das outras, sendo um continente ou um país, sabe, algo grandioso, mas o fato é que é um lugar completamente novo e isso é sim interessante. Mesmo que no final das contas, o lugar que vemos é bem pequeno e não temos muita noção das extensões da terra de Kitakami. Falando de personagens, temos três que são os com mais destaque e mais importantes da DLC: Carmine, Kieran e Briar. Eu vou começar falando da Briar, e ela é uma professora da Academia Blueberry, que nos é confirmado fazer parte da região de Unova. Ela é a professora que está liderando a nossa excursão, e também ela é descendente de Heath, o escritor do Scarlet do Violet Book. E isso tudo faz com que ela tenha interesse em estudar a Área Zero e os cristais que permitem o Terastal. Porém, no presente momento da DLC, ela ainda não teve permissão de adentrar a Área Zero. Porém, lá em Kitakami, há um local chamado Piscina de Cristal, onde obviamente encontramos esses mesmos tipos de cristais que tem na Área Zero, por isso que podemos usar o Terastal por lá também. Até mesmo encontramos a Briar por lá, já que ela diz que está estudando o local, já que ela quer entender os cristais. E ela quer entender esse fenômeno com a intenção de poder replicá-lo em outras regiões, e isso é bem interessante. Tanto que provavelmente essa é a explicação de que porque a gente vai conseguir usar o Terastal lá na Academia Blueberry, mesmo ela sendo em Unova, mas isso também abre espaço para esse fenômeno ser utilizado nas outras regiões que já conhecemos. Quem sabe eles podem acabar mantendo o Terastal para outras gerações. Claro que isso é bem improvável de acontecer, mas como dito pela própria Briar, isso não é impossível. Já Carmine e Kieran são dois irmãos nativos da cidade de Mosui, lá em Kitakami, mas eles são estudantes da Blueberry Academy também, e ambos são o principal foco em relação a personagens na DLC, já que acompanhamos eles por toda a história. De fato, ambos podem desagradar os fãs pelas suas personalidades. Kieran no começo é inseguro e Carmine se irrita muito fácil, e ela é contra pessoas de fora visitarem Kitakami. E por mais que as pessoas possam acabar não gostando deles, eles terem essas personalidades é o que fazem eles serem personagens de verdade, pessoas com defeitos e falhas que você consegue compreender, e a DLC desenvolve muito bem os dois, tanto pro bem quanto pro mal. Carmine começa desse jeito, não gostando de pessoas de fora e sendo bastante estressada, mas com o tempo ela vai aprendendo e entendendo que as coisas não são bem assim, começando a agir como uma pessoa melhor, enquanto Kieran vai ficando cada vez pior, já que a gente tem que mentir pra ele em um momento, e depois ele quer ganhar da gente, mas a gente sempre derrota ele em batalhas, até mesmo ficando com a Ogerpon pra gente, que é algo que ele queria tanto, embora no fim, ficar conosco foi a escolha da própria Ogerpon, com a cena final da DLC até sendo o Kieran mudando de personalidade, dando aquela coringada, como se diz, e de certa forma tendo a intenção de se vingar da gente. E é claro, todos os três personagens voltarão na próxima DLC The Indigo Disk, já que de fato não são duas DLCs. A DLC é a Hidden Treasure of Área Zero e essa é a parte 1, e a Indigo Disk vai ser a parte 2, com a história sendo diretamente conectada entre as duas, por isso que até termina com um continua. E com certeza todos eles serão bem mais desenvolvidos na próxima parte. Em relação aos Pokémon,
Como novidades, tivemos 8 novos, embora 2 deles façam parte da mesma linha evolutiva, então na prática são 7 novos Pokémon. À primeira vista pode não parecer muito, mas em comparação com as DLCs de Sword e Shield, até que tá bem ok. O primeiro que nós temos é uma nova evolução para o Pokémon Applin, que curiosamente já possuía 2 evoluções diferentes, e agora tem Deepling para completar um trio, se mantendo com o tipo Dragão e Grama. Também temos um novo Pokémon convergente, Poltergeist, que evolui para Sinistcha. Por serem convergentes, eles são um Pokémon completamente diferentes de Sinistcha e Poltergeist, porém a ideia deles ainda é bem parecida. Esses novos são do tipo Grama e Fantasma. E é claro, falando dos principais da DLC, temos o trio leal, Fezandipiti, Okidog e Munkidori. Como vimos pela história, eles são Pokémon gananciosos e vêm para Kitakami para roubar as máscaras que foram feitas para o Gerpon e o homem que viajava com ela. Isso explica o tipo venenoso que os 3 compartilham, já que eles são Pokémons tóxicos. Isso até mesmo está em suas habilidades padrões, Toxic Chain, que faz com que eles tenham 30% de chance de causar o efeito de Toxic ao atacarem com qualquer movimento. E os seus tipos secundários são: para Okidog é o tipo lutador, para Munkidori é o tipo psíquico e para Fezandipiti é o tipo fada. Também temos a lendária principal, o Gerpon, que pode alterar seu tipo de seu ataque assinatura dependendo de sua máscara, com a máscara principal sendo a verde azulada, onde ela fica apenas do tipo grama, porém com as outras o tipo grama se mantém, mas ela ganha um tipo secundário. A máscara cinza a concede o tipo pedra, a máscara carmesim a concede o tipo fogo e a máscara azul a concede o tipo água. E como eu disse, alterando também o tipo de seu ataque principal, a Ivy Cudgel, onde ela bate com o seu porrete com a chance alta de dar crítico, sendo um ataque bem poderoso. E por fim temos uma nova forma de Ursaluna, a Ursaluna Blood Moon. Essa versão do Pokémon é mais special e possui um ataque assinatura, Blood Moon, com 140 de poder, mas que não pode ser usado 2 vezes seguidas. De fato, a maioria dos Pokémon adicionados são bem legais e eu aprendi a gostar bastante da Gerpon pela história, porém se tem uma crítica que eu posso fazer é em relação à repetição de tipos. Entre esses 7 Pokémon temos 3 Pokémon venenosos e 3 de grama. Claro que os venenosos até que faz sentido, já que eles fazem parte de um grupo e é comum os grupos de Pokémon terem algo em comum. Mas agora, Deepling, Sinistcha e o Gerpon serem 3 Pokémon do tipo grama, sem eles terem nada a ver um com o outro, realmente dava pra ter tido uma variedade maior e ter colocado Pokémons novos de outras tipagens aí no meio. Mas de resto, eu não tenho o que reclamar sobre eles. Agora falando dos Pokémon que retornam pra DLC, eu achei que poderiam ter tido mais. Quando a gente recebe a Pokédex de Kitakami, ela já vem praticamente a metade concluída, se não mais, já que essa grande parte desses Pokémon que estão na Pokédex já estavam no jogo anteriormente. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que eles trabalharam muito bem nas texturas dos Pokémon, mesmo sendo poucos, eles estão bem feitos. E além disso, os que já estavam na Pokédex de Paldea e estão na Pokédex de Kitakami possuem artes diferentes na Pokédex, o que deixa as coisas um pouco mais legais. E eu não posso deixar de dizer que mesmo que poucos, eles trouxeram alguns Pokémon de Legends Arceus, com o Growlithe de Hisui sendo dado de presente pela Perrin. Como eu já citei, a gente tendo uma nova forma de Ursaluna. Was that the bite of 87? E também no local chamado Timeless Woods é possível encontrar o Basculin da Listra Branca, que evolui para Basculegion. Inclusive, essa floresta é uma grande referência a Legends Arceus, não só onde a gente encontra o Basculin e a Ursaluna também, mas durante a missão de tirar as fotos para tentar fazer a Ursaluna aparecer, toca a música da Heartwood Forest, que é a versão do passado de Eterna Forest lá em Legends Arceus. Então esses pequenos detalhes e esses Pokémon sendo trazidos de volta é o que me agrada bastante. Claro que não dá para trazer as formas de Hisui propriamente ditas, já que como o nome delas já tá dito, elas são exclusivas de Hisui, mas dar elas pro presente como o Growlithe e trazer também os que eram Pokémon completamente novos são ideias interessantes. Quem sabe no próximo jogo eles possam disponibilizar pra gente, por exemplo, o item que evolui o Scyther para Cleaver, assim permitindo que a gente consiga ele durante a gameplay normalmente, mas é claro, isso são só suposições. E enfim, o último tópico importante a ser dito é em relação à performance
do jogo, que basicamente é igual ao do jogo original. Ou seja, tem lugares que o jogo vai rodar muito mal e o FPS vai cair bastante, principalmente em cima da montanha. Isso é um pouco triste, ainda mais considerando que a região é bem menor do que Paldea, então talvez a performance pudesse ser um pouco melhor, mas infelizmente não acabou sendo o caso, e realmente eu acho que isso é algo que não vai ser melhorado durante esse jogo. De resto, mesmo com seus erros e acertos, a DLC foi bem divertida e esperamos que a próxima parte seja ainda melhor.